Educação financeira, hoje aqui no programa Conexão. Como que está a sua educação financeira? Está tudo correto? Está cuidando bem das suas contas? Bom, fique ligado com a gente, tem muita dica legal hoje aqui com o Conrado. A gente vai aprender muita coisa legal sobre educação financeira. Mas a gente vai agora para Engenheiro Coelho, falar um pouquinho com o Gabas, mais conhecido aí como Gabas, aí o apelido que ele tem. Ele vai falar do quadro Plugados e Ligados, um pouquinho mais sobre como formatar um pendrive. Você sabe como formatar um pendrive? Sabe, Bianca? Eu não. Vai aprender agora, viu? Vou diretamente ficar com o Gabas. aqui. Fala pra gente aí, Gabas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados. E no quadro de hoje a dica é sobre pendrives. Na realidade, todos nós temos pendrives em algum lugar em casa e eles são muito mão na roda para você poder usar em qualquer tipo de situação. Quer seja levar um documento para imprimir em algum lugar, ou levar um documento para o trabalho, ou até mesmo emprestar um pendrive em vez de emprestar o seu HD, ou então em vez de enviar pela internet o seu arquivo, que demora mais tempo para enviar, aí é mais fácil você entregar no pendrive e entregar para algum amigo seu. Agora, existem vários tipos de formatação de dados, de sistema de dados para os pendrives. E dependendo do sistema de dados que você faz a formatação do seu pendrive, ele vai funcionar melhor ou pior, né? Ou não vai funcionar sequer em alguns sistemas diferentes, como PC ou Mac e tudo mais. Então, o primeiro tipo de formatação de pendrives que você teria, que isso também se aplica em HDs, também parte do mesmo princípio, você pode formatar pendrives num sistema de arquivos de FAT32, FAT32. FAT32 é um tipo de formatação de arquivos bem antiga. Era muito usada no início de HDs externos, principalmente HDs de 300 megas, 500 megas, 1 giga, ou seja, nos anos 90, isso vamos dizer. E desde então o FAT32 ainda existe porque é justamente para pendrives, para coisas que levam pouco espaço. O problema é que o FAT32 tem um limite de arquivos únicos de até 1.9 ou 2 gigas, mais ou menos. Então você não vai poder colocar um filme, por exemplo, de 3 gigas, ou um arquivo único mais do que 1.9, né, ou 2 gigas dentro, porque ele não vai te deixar, não vai aceitar. Então você teria que formatar o pendrive para uma formatação de arquivos mais recentes. O segundo tipo de formatação de arquivos seria o exFAT, que seria um Extended FAT. Esse exFAT já é mais moderno, desde o Windows 7 para cá, existe essa formatação de exFAT, que já te permite então ter esse limite extra de arquivos que não fica só limitado em 1.9 ou 2 GB, mas você pode colocar arquivos de qualquer tamanho lá dentro. E o bom desse tipo de formatação também de arquivo, assim como o FAT32, mas o exFAT te deixa ser legível tanto em Macs quanto em PCs. Só que não tem essa limitação de arquivos, de tamanho de arquivos, né? O terceiro tipo de formatação seria então formatação em NTFS. Esse NTFS é uma formatação muito comum em HDs externos, que você também pode usar de qualquer tipo de tamanho de arquivos e tudo mais, mas tem um problema. Esses HDs NTFS não vão ser graváveis, você não vai poder colocar coisas dentro deles se você usar no Mac. Você teria que ter um plugin para que o seu Mac reconheça esses HDs para você poder gravar coisas dentro dele, tá? No entanto, no Mac você pode retirar coisas dele, mas você não pode colocar para dentro dele, a não ser que você tenha esses plugins. O último tipo de formatação é a formatação em HFS Plus, ou no caso macOS Extended. Existem outras nomenclaturas, macOS Extended Journal, encriptado ou não, que seria então uma formatação de arquivos para computadores da Apple, computadores Macintosh. Nesse caso, justamente já é o oposto do o NTFS. HDs formatados em HFS Plus, você nem sequer vai ler nos PCs. Ele nem lê, nem grava coisas dentro dele. Enquanto o NTFS vai deixar pelo menos ler no Mac, mas não deixa gravar para dentro dele. Então são formatações específicas. Mas para o seu pendrive, o que eu te indicaria é sempre você usar a formatação em exFAT. Primeiro, você vai poder colocar qualquer tipo de tamanho de arquivo dentro dele. E segundo, ele vai funcionar em qualquer plataforma. Windows, Mac ou Linux. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Todos nós usamos pendrives, então acredito que foi bastante útil. Nos vemos no próximo Plugados e Ligados. Tchau, tchau. Valeu, Gabas. Obrigada aí pelas suas dicas de como formatar um pendrive. A gente vai colocar também aí essa coluna ou esse quadro lá no Facebook para você curtir e compartilhar lá com seus amigos, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Bom, esse quadro é especial. Já quero apresentar aqui a minha amiga Loren Vidal. Tudo bem, Loren? Seja bem-vinda. Obrigada, Bianca. Tudo bem? A Loren, aqui nesse bloco, Chapolin, ela será a voz do povo. A voz do povo. Chapolin, ela está representando aqui
os jovens que estão querendo melhorar a sua vida financeira, dar um upgrade aí, né? E aprender mais sobre educação financeira. Lauren, o que acontece, Lauren? O que você está precisando aí ajustar na sua vida financeira? Desabafa, Conta pra gente. Olha, eu sou completa analfabeta digital, não sei nada de números. Eu recebo meu salário, eu nem vejo se ele caiu na conta certinho e vou pagando o que eu preciso, comprando o que eu preciso. E no final do mês é desesperador, assim. Entendi. E tem me causado muitos problemas. No começo eu percebia que, faltou uma coisinha só, mas tudo bem, já vem o outro salário. E aquilo vai crescendo e você não vai perceber. Você não percebe quando eu me dei conta, já era uma situação um pouco mais difícil. Vai ficando no cheque especial? Você já teve essa experiência? Cheque especial é um problema, já fiquei. E ele tem, depois que eu fui descobrir os juros, são assim... Aqui no Brasil, mais de 200%, né, Isso, em média, 230% ao ano, para ter uma ideia do cheque especial. É muita grana. É muita coisa. Esse ano ficou Só mais alto os juros rapidinho. para o crédito. Isso, os juros da economia subiram, consequentemente os juros do crédito subiram também. Especial. Agora, explica o que é cheque especial, assim, em poucos segundos. Que não tem nada de especial, né? Não, Só a não. palavra. O cheque especial, ele é um instrumento, uma ferramenta de crédito, ele não é extensão da renda. Então, quando você fala assim, vou usar o meu cheque especial e depois eu cubro, a maioria das pessoas pensa que o cheque especial é uma coisa legal, por esse nome especial, porque ele vai te dar o benefício de usar um dinheiro que você não tem. Que é aquele dinheiro que fica negativo na sua conta. Isso, na verdade você tem o seu saldo real, e quando você fala de um limite de cheque especial, você tem um valor em que o banco oferece a mais para você usar daquele saldo, quer dizer, então você está zerado usando um dinheiro emprestado pelo banco. E quando a gente fala de um dinheiro emprestado, a gente fala de um dinheiro emprestado a juros. Então existe cobrança de juros. O que acontece em algumas instituições é que eles dão alguns dias, né? Eles falam, sempre dão um prazo para você usar sem que exista cobrança de juros, mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não consegue cobrir aquele valor que usou do limite naquele período e começa a pagar esses juros que a gente falou que são muito altos. E aí o salário cai, cobre o cheque especial, que cobra aquele negativo, aí sobra um pouco, aí não dá para pagar todas as contas. Pagou juros, né? Então, Pagou quando juros, o salário caiu, paga um pouquinho de juros. E assim vai Exatamente. a cada mês, uma bola de neve. A gente sempre brinca que, infelizmente, isso pode se transformar numa coisa muito corriqueira e, sendo corriqueira, ela pode trazer um aperto financeiro, porque você vai olhando e essas variações são tão pequenininhas e ao longo do tempo, depois de um ano, depois de 2 anos, sempre no cheque especial, quando o seu salário passa a cair, a parcela que fica para o banco já começa a ser cada vez maior. Então, esse é o perigo. Agora, Lauren, quando você percebeu assim, nossa, estou precisando de ajuda, preciso buscar informações, preciso me atentar mais à minha educação financeira ou às minhas finanças, de fato, né? Como é que surgiu essa necessidade aí na sua vida? Eu tenho uma vantagem, eu não tenho cartão de crédito meu. Por opção? Por opção. Eu nunca precisei porque... eu tenho pais bondosos. Não conseguiu cortar ainda o cordão umbilical. O cordão São pais e bancos ao mesmo tempo, mas com juros camaradas, zero. Então, quando eu preciso, normalmente é fazer uma compra pela internet com cartão de crédito, eu posso usar o da minha mãe, que ela já deixou comigo. Então, nunca me preocupei em ter um meu. Mas eu percebi que a situação era um pouquinho diferente, porque eu entrei no cheque especial, beleza, eu vou economizar um pouquinho mais. E aí eu economizava e aquela conta não abaixava. Pelo contrário, só ia aumentando, aumentando. Falei, peraí. Aí a gente começa a ficar meio zerada, porque cai o salário, cobre um pouco, aí você paga aquelas despesas que você tem fixa no mês, e aí não tem mais nada. Quando viu, o dinheiro já foi? Você viveu os juros levando parte dos seus ganhos sem saber exatamente que aquilo era uma cobrança de juros num dinheiro emprestado. Então, essa acho que foi uma lição importante para você entender que o cheque especial não é uma extensão da renda e não é um benefício gratuito, quer dizer, não é uma vantagem para a gente poder chamar de cheque especial, como o Chapolin falou, não é. Não tem nada especial. Eu ouvi essa palavra cheque especial até que eu comecei a trabalhar e ver que não tem nada especial. Pelo menos para a gente, né? De repente, para outra ponta talvez seja especial. Mas eu acho que essa lição é importante. O cheque especial ele tem um custo alto. E aí vem uma lição interessante que a gente pode dar para os jovens que estão aprendendo com a gente nesse programa, é que aquelas opções de crédito que são mais fáceis e cuja comodidade é maior, ou seja, você usa com mais facilidade, elas costumam ser as modalidades mais
mais caras de crédito existentes no mercado. Então, quando você usa o cheque especial, você não precisa pedir autorização para ninguém, você não preenche um contrato, você não faz nada disso. Você simplesmente gasta mais do que você tem de verdade e você já entra no limite do cheque especial. O cartão de crédito é muito fácil de usar, passar em vários lugares. A modalidade também tem juros muito altos. Antes da gente entrar em algumas questões práticas aqui, a Lauren, você vai dar uma consultoria aqui para ela em uns 5 minutinhos, só com dicas aí para a Lauren. A Lauren está representando os jovens que estão querendo aí arrumar as suas finanças. Em relação ainda ao cheque especial, tem como, por exemplo, eu não querer usar o cheque especial no sentido assim, ó, acabou meu dinheiro, acabou mesmo. O banco consegue bloquear isso? Tem como, você precisa sentar e negociar isso muito bem. E aí, na maior parte dos casos, zerar isso é muito difícil. Quer dizer, você zerar o limite de cheque especial, eu diria que é praticamente impossível. As instituições dificultam esse procedimento ao máximo, mas você tem todo o direito de reclamar e pedir que esse limite seja o menor limite possível. Quer dizer, aí às vezes você tem que mudar até a característica da sua conta, porque eles começam a te dar uma conta não sei o quê, conta não sei o que lá, e essa conta vai vindo com limites maiores. E aí você fala, não, eu quero só uma conta mais simples possível, porque eu vou movimentar meu dinheiro sem me preocupar com isso. Então tem que sentar com o gerente, tem que pedir, tem que conversar, tem que insistir. É possível, mas é trabalhoso. A primeira dica que eu queria que você deixasse rapidinho para a Lore, eu vi ela falando aí, às vezes ela gasta tudo que tem, e chega o final do mês ou até o início do mês e já não tem dinheiro para passear, sair com o namorado, né, Lore? Aí, não é mesmo? E eu, sei lá, sair com as amigas, comprar alguma coisa, uma roupa nova. Como que ela poderia, de repente, dar uma trabalhada nas finanças dela para conseguir sobrar um dinheirinho para ela investir nela mesmo, no lazer ou numa roupa nova, alguma coisa assim? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem duas coisas legais que você pode fazer, Lore. A primeira é que você tem que colocar esse assunto como uma prioridade. Então, não precisa ficar uma pessoa neurótica com o que gasta ou como gasta o dinheiro ou ficar só falando de dinheiro. Mas você precisa que esse assunto seja mais presente no seu dia a dia. Então, uma dica prática é ler um pouquinho mais sobre o assunto, então acompanhar um pouquinho mais sobre finanças pessoais. De repente, nas suas leituras que você faz, livros, coloca uma leitura sobre finanças pessoais. Então, de uma maneira natural, você vai inserindo esse assunto no seu cotidiano para que ele não seja uma coisa assustadora quando você for discutir isso, eventualmente com o namorado ou com a família. Então, fica uma coisa mais gostosa e mais prazerosa. A segunda dica é que você precisa registrar, ainda que de uma forma simples, pode ser um caderno, pode ser uma anotação que você vai fazer numa agenda, o que você está ganhando, o que você está gastando, e de uma forma categorizada, para você ter uma ideia, e aí também não precisa ser essa neurose de anotar tudo, qualquer coisinha, mas para você ter uma ideia de para onde o dinheiro está indo, com o que você está gastando mais, com o que você está gastando menos, e possa comparar um mês com o outro para ver se algum acontecimento fez você gastar mais do que você gostaria, e aí você já começa a analisar um pouquinho melhor o seu padrão de consumo, as suas decisões. Então, eu acho que essas duas sugestões, elas são simples de você começar a praticar e elas já trazem um resultado imediato bastante positivo. Acho que é um bom começo. Lauren, alguma pergunta específica que você quer fazer para o Conrado? Não, queria voltar no assunto do cheque especial. Uma última perguntinha. Eu lembro que quando eu abri a minha conta, há muitos anos atrás, era uma conta universitária, o limite do meu cheque especial era bem pequenininho. Eu vi, isso daqui não vai ter problema. E sem eu perceber, esse limite foi embora. O banco, ele pode mudar esse limite? Na verdade, ele precisaria do seu consenso para fazer essas alterações. Quer dizer, ele pode ser que ele tenha te telefonado ou tentado entrar em contato com você ou mandado alguma carta dizendo que ele mudou isso e aí você não reclamou nem nada e eles fizeram essa mudança. Isso não é uma prática usual e ela não é nem defendida. E, às vezes o PROCON, inclusive, os órgãos de defesa do consumidor, eles autuam essas instituições por isso. Mas pode acontecer. E a gente tem que ficar esperto com isso, porque à medida que o seu salário vai aumentando e que você vai sendo uma pessoa que movimenta mais dinheiro, os sistemas do banco sinalizam para esses gerentes, para as pessoas que tomam conta da sua conta corrente especificamente, que você é uma pessoa que pode ter mais crédito. Então, para quem eles podem oferecer mais dinheiro emprestado, porque você está ganhando mais, então você tem condição de pegar mais dinheiro e pagar e devolver esse dinheiro para eles, isso representar para eles uma boa fonte de lucro. Então, tem que tomar esse cuidado de olhar o extrato com carinho, entender o que está dentro do extrato, e isso você vai conseguir, de novo, não pense que é uma coisa chata. Comece naturalmente, não precisa de hoje para amanhã querer pegar o extrato, saber tudo o que está acontecendo ali. Mas você vai lendo, você vai interagindo com o tema, vai lendo alguns artigos, livros, e você vai ver que é uma coisa mais simples, e aos poucos você vai se interessando pelas coisas mais complexas. Isso é muito interessante. Eu sei que a Lauren tem um projeto, um plano aí a médio prazo, curto ou médio prazo, né, Lauren? Você está namorando já há um tempo e daqui a pouco quer casar, né, Lauren? Eu não queria tocar no assunto, mas já que você tocou, Bianca. Não, são planos para o futuro, mas é uma coisa que
às vezes a sua situação financeira ruim, você deixa algumas coisas de lado. Eu cheguei a pensar, não precisa fazer um casamento. Às vezes eu penso também, poxa, mas eu vou casar uma vez na vida, se eu não fizer... Precisa fazer a cerimônia, né? Mas eu não tenho dinheiro, e agora? Não sei, acaba atrapalhando um pouquinho essa questão. Vem uma lição muito legal nisso que a Bianca levantou, que é o seguinte, você tem um objetivo. E quando a gente fala de educação financeira, o que vai te dar motivação para você adiar consumo de coisas que são supérfluas ou deixar de comprar coisas que vão trazer mais despesas para o seu dia a dia e realizar aquele sonho, é você estipular, precificar e correr atrás daquele objetivo. Então, quando você fala que você tem um projeto de casar e que você quer fazer uma cerimônia bacana, uma festa, você está olhando para o futuro, se enxergando naquela situação, e isso vai te dar energia para você deixar de comprar algumas coisas hoje, porque esse dinheiro vai te ajudar a realizar aquele sonho. Esse princípio é o princípio fundamental da educação financeira. Você vai ter um momento inesquecível naquela ocasião, e isso vai ficar para sempre guardado na sua mente e vai depender do seu esforço para você chegar lá e realizar aquilo sem dívidas. Isso tem que servir de combustível para você. Se esse objetivo for forte o suficiente, ele vai servir de combustível para fazer você abraçar essa ideia, abraçar esse projeto e aí evitar, eventualmente, algumas coisas que vão aparecer, tentações para chegar lá com aquele dinheiro. Fundos de investimento rápidos, assim, a curto e médio prazo, são interessantes para a pessoa guardar um pouquinho de dinheiro? São interessantes. Todo investimento, o conceito de você poupar e colocar o seu dinheiro em um produto que vai lhe render juros, esse conceito precisa ser assimilado e praticado. Então, muita gente começa com a poupança, que é um investimento muito simples e que hoje não está sendo muito recomendado por render menos do que a inflação, mas é um começo. E aí, aos poucos, com essas leituras, com essa participação mais natural com o tema, você vai ter acesso a fundos de investimento de curto, médio e longo prazo. E aí, o conceito é muito simples. Você vai, basicamente, deixar de gastar algo que você jogaria fora, assim, é um dinheiro que, como você falou, eu não sei para onde está indo, e você vai canalizar esse esforço para esse sonho que você tem. Então, você vai se esforçar para deixar de lado um consumo, uma coisa imediata, para realizar um sonho lá na frente. Essa sensação, Loren, vai ser maravilhosa. Porque agora parece uma coisa difícil. Poxa, mas eu vou deixar de gastar, eu vou deixar de consumir. Quando você chegar nesse momento do casamento e você desfrutar daquele momento e não levar além dele dívidas naquela fase da sua vida, começar a sua vida de casado sem dívida, porque você foi capaz de construir aquele sonho, essa sensação vai te dar um estalo de que você é capaz de realizar qualquer coisa, desde que você tenha esse objetivo e que esse objetivo seja forte o suficiente. Isso é mais importante que a planilha, isso é mais importante do que a ferramenta, porque isso vai te dar motivação para usar qualquer ferramenta. E vai deixar o coxinha feliz. Exatamente. Hoje o Conexão está falando sobre educação financeira, que não é só planilhas, não é só poupar, não é só gastar. É um estilo de vida que você adota em relação ao seu dinheiro. Você comanda o dinheiro e o dinheiro não comanda você e você leva uma vida muito mais feliz. Loren, obrigada, viu? Espero... Poxa, obrigada eu. Poxa, obrigada você de ter aqui colocado as suas questões. Creio que muitos jovens se identificaram com a sua situação financeira, né? De não saber lidar muito bem com o dinheiro, mas você prontamente nos atendeu aqui. Espero ter ajudado aí, né? O Conrado ter te ajudado. Parabéns pela aí. coragem de abrir as suas dúvidas, porque acho que esse é o ponto fundamental. A gente abraçar a ideia e começar realmente a se interessar pelo assunto. Exatamente. Acho que o jovem precisa disso. Muito bem. Bom, o Chapolin falou de investimentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar também o que é CDB, o que rende mais, poupança, tesouro direto, como eu posso investir o meu dinheiro, casa é um investimento, carro é um investimento, como eu posso lidar melhor aí com o meu dinheiro, o meu salário todo mês ali na minha conta. Daqui a pouquinho a gente vai responder as suas questões. Continuem participando aqui com a gente através das nossas redes sociais. O Facebook é o mais fácil ali e a gente já está com ele aberto aqui. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Até daqui a pouquinho. Olá, eu sou o Walter Chiapper e gostaria de convidar você a participar do Conexão Jovem, curtindo a página do Facebook, compartilhando com seus amigos e divulgando nas redes sociais. Participe. Um abraço.